E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a origem da vida na Terra. Mas antes de darmos início a essa nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então agora que você já se inscreveu e já deixou o seu like, bora pro vídeo. Então você já se perguntou de onde viemos? Quais explicações você conhece sobre esse assunto? Sobre de onde veio o ser humano? Você acha, por exemplo, que o ser humano sempre teve a mesma forma física? Então essas são algumas perguntas que devemos nos fazer antes de começarmos a estudar sobre esse assunto. Nessa primeira parte da aula, vamos falar de algumas teorias referente à origem da vida. Então vamos começar pelo criacionismo. Você já ouviu falar? Então a ideia central do criacionismo é que a vida na Terra foi criada por Deus. Por isso, a linha de pensamento que se apoia em crenças religiosas para explicar a vida é chamada de criacionismo. Os defensores dessa ideia acreditam que a vida e todas as coisas existentes foram criadas por um Deus supremo e também eterno. Essa visão, com o maior número de defensores na sociedade atual, foi elaborada com base do livro Gênesis da Bíblia. Segundo a narrativa bíblica, Deus criou o céu, a terra, a luz, os vegetais, os astros, os animais da água, do ar, da terra e, por fim, é claro, nós humanos. O criacionismo hoje tem várias correntes, desde aquelas que defendem a narrativa bíblica que eu acabei de comentar com vocês, até algumas que procuram combinar o princípio da criação com explicações evolucionistas. Um exemplo disso é a teoria do design inteligente. Essa teoria, ela afirma que por trás do processo evolutivo das espécies há um ser inteligente, ou seja, um projetista que é responsável por ordenar a evolução da vida na Terra. Agora que conversamos sobre o criacionismo, vamos continuar essa aula falando sobre o evolucionismo. Então os cientistas elaboram as suas hipóteses com base em evidências materiais e não narrativas religiosas. A busca e o exame dessas evidências levaram os estudiosos a elaborar teorias para explicar a origem da vida na Terra. Essa teoria que eu comentei com vocês, o evolucionismo, é atualmente a teoria aceita pela ciência para explicar como surgiu a enorme diversidade de seres vivos que habitam a Terra. Segundo essa mesma teoria, as espécies de seres vivos passam por transformações ao longo do tempo, se diversificando e dando origem a novas espécies. No século XIX, os naturalistas Charles Darwin e Alfred Wallace concluíram em suas pesquisas que os seres vivos mais bem adaptados ao ambiente em que eles viviam, ou seja, os seres vivos que têm características que lhe permitem sobreviver, transmitem essas características aos seus filhos, às próximas gerações, enquanto os menos adaptados ao ambiente tendem a desaparecer. A esse mecanismo que eu acabei de comentar com vocês, Darwin deu o nome de seleção natural. Esse é um tema que você vai estudar em várias outras aulas, em outros anos letivos, pois o conceito de seleção natural e a contribuição de Darwin são muito importantes para a história, para as ciências, para a biologia. Enfim, é um conceito fundamental que você vai aprender ao longo dos anos. Então, agora que saímos do evolucionismo, vamos conversar sobre uma outra questão muito importante para essa aula, que são os hominídeos. Então, a teoria de Darwin e Wallace, que eu comentei com vocês, resolveu um grande mistério científico. E desde o século XIX, arqueólogos e outros estudiosos encontravam em suas pesquisas ossos muito semelhantes aos dos humanos modernos, mas nenhum ser humano conhecido tinha ossos exatamente como aqueles que foram encontrados. Mas utilizando a teoria evolucionista de Darwin e Wallace, os cientistas ligaram a origem do ser humano a um grupo de mamíferos chamados de primatas. Esses primatas, eles surgiram na África há cerca de 70 milhões de anos, e a sua aparência lembrava um pouco a dos lêmures atuais. Então, de acordo com essas descobertas, um grupo de primatas deve ter originado os primeiros hominídeos, ou seja, seres que já apresentavam características semelhantes às do homem moderno. Os mais antigos hominídeos que se tem evidência foram os australopitecos. E esses australopitecos, eles viviam no sul da África, já andavam de forma ereta, sobre os dois pés e tinham algumas habilidades com as mãos, mas ainda não fabricavam nenhum instrumento. Mas em 1974, na Etiópia, se descobriu o esqueleto de um australopiteco quase completo, de 3,2 milhões de anos. Depois de se comprovar que se tratava de uma mulher,
o esqueleto foi batizado com o nome de Lucy, porque no momento da descoberta, os arqueólogos estavam ouvindo uma música chamada Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. Em 2010, foi descoberto também na Etiópia um esqueleto de 400 mil anos mais velho do que o da Lucy, mas da mesma espécie que ela, um Australopithecus afarensis. E esse Australopithecus que foi encontrado pelos pesquisadores foi denominado como Kadanumu. E esse esqueleto ele teria cerca de 3,6 milhões de anos. Então agora, saindo desse assunto, vamos falar brevemente sobre o gênero Homo. O gênero Homo, do qual fazemos parte, se originou há cerca de 2 milhões de anos, com um maior volume cerebral e habilidades com as mãos, o que diferenciavam dos Australopithecus. Hoje sabemos que existem várias espécies conhecidas do gênero Homo e vamos conversar sobre as principais delas agora. Começando com o Homo habilis, que já tinha algumas habilidades de fabricar alguns utensílios simples e de pedra, ele também se alimentava de vegetais e carne e provavelmente desenvolveu uma forma de linguagem ainda que muito simples. Os ossos dessa espécie de 2 milhões de anos atrás foram encontrados no leste da África. Já o Homo erectus, que além de utilizar utensílios de pedra lascada, como por exemplo machados, ele era também um caçador e foi provavelmente a primeira espécie a deixar a África. Só para vocês terem uma noção, em 2001, pesquisadores encontraram na Geórgia, na Europa Oriental, ossos humanos que foram classificados como pertencentes à espécie Homo erectus. E o Homo neanderthalensis, muito parecido com o ser humano moderno, era caçador e as suas diferentes subespécies habitaram a Europa e também a Ásia Ocidental entre 230 mil e 30 mil anos atrás. E por fim o Homo sapiens surgiu entre 190 e 150 mil anos atrás nas savanas africanas. Ele se espalhou depois por todos os continentes, acabou construindo alguns instrumentos variados e mais sofisticados, desenvolveu a linguagem e expressões artísticas, e o Homo sapiens, ou seja, o homem moderno, foi a única espécie do gênero Homo que conseguiu sobreviver até hoje. Então a origem do gênero Homo é um dos grandes mistérios da evolução humana. Até recentemente se suspeitava que ele tivesse surgido na África Oriental, mas houve uma descoberta em 2008 na África do Sul do fóssil de uma espécie nomeada como Australopithecus sediba. E essa descoberta sugere para alguns cientistas que esse poderia ser um ancestral do gênero Homo, ou seja, ainda mais velho. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e até a próxima!